Ora bem, António Sarzedelo, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma das nossas atividades. No caso, ficando satisfeitíssimo porque, entre outras coisas, aconteceu uma história engraçada hoje, que foi o taxista que me trouxe aqui para a DEFI, ter-me dado os parabéns, e a ti também, porque costuma acompanhar as atividades do Estrategizando no YouTube, estas Olha que nossas bom. entrevistas. E, portanto, temos vários leitores de várias linhas e orientações e estratos sociais, e este taxista é um taxista especial também, é um cidadão que pensa pela sua própria cabeça e que pensa bem, curiosamente, porque é jovem e, portanto, ainda tem muito para aprender. Mas, na verdade, foi muito engraçado ter recebido os parabéns de um taxista que me reconheceu pelas nossas intervenções e que depois são postas no YouTube. E pronto, e hoje vamos avançar, os dois de máscara, para começar a fazer o papel pedagógico de incentivar as pessoas a usarem as máscaras, a fazerem distanciamento social, a responderem, no caso concreto, às necessidades de proteção deles próprios e de todos os outros. E dou neste momento a palavra a ti, porque vais falar também sobre esta questão um pouco mais profundamente. Tem a ver com quem nos cuida durante o Covid, e vou tirar já a máscara e fica para ti a palavra por enquanto. Eu também vou tirar a máscara, até porque me embacia os óculos. Bom, tanto que eu, quando conduzo, tenho que tirar a máscara, senão tinha um desastre. Mas eu vou-me pôr de pé para os nossos ouvintes verem a mensagem que eu lhes mando hoje, que é a última minha intervenção no Estrategizando deste ano, e eu agradeço a todos os que nos vieram ouvir e a ti que me convidaste, tiveste a amabilidade de me convidar para eu fazer isto contigo. Uma honra para nós, pá. E vou mostrar a mensagem que eu mando hoje em função das vacinas que começaram agora. Ora, perfeito. Sim, senhora. Uma verdadeira t-shirt republicana, laica e solidária. Parabéns, acho muito bem. Eu já mandei fazer para estes momentos, tenho ali guardada e só tenho várias t-shirts para momentos diferentes e mandei fazer esta. Bom, Parabéns. e porquê que eu falo em República e em Portugal? Porque o que está a acontecer e o que aconteceu anteontem, quando chegaram as primeiras vacinas, foi um grande triunfo da democracia. Foi um grande triunfo da Europa do ex-mercado comum, que agora já é muito mais que o mercado comum, de uma Europa solidária, de uma Europa humanista e de uma Europa que quer dar um exemplo ao mundo. E isso é crucial, porque hoje é esse exemplo ao mundo que a Europa quer dar, e Portugal, na sua pequenez geográfica, mas na sua grandeza de alma, é um grande ato de solidariedade e um grande ato de fraternidade que lançamos a todos os povos. Sem dúvida. Porque percebemos que esta doença não é uma doença nem de ricos nem de pobres, muito embora os pobres tenham sido mais atacados porque têm mais fragilidades. Mas também vimos ricos morrer. Ricos que viviam muito bem, comiam muito bem, tinham tudo muito bem, mas a doença também lhes deu. E também sabemos que há povos que vão receber, provavelmente, esta vacina muito mais tarde, porque os seus desgovernos malbarataram o dinheiro que tinham, em vez de o pôr a favor dos seus povos. Verdade. Vamos ver isso em África, vamos ver isso em alguns países do Oriente, infelizmente, vamos ver isso também na América Latina, ou já estamos a ver na América Latina. Mas e na América, sem ser latina, na América do Sr. Trump, que está a afundar-se cada vez mais e espero que se afunde. Agora respondem com bombas, como aquela que puseram numa cidade em que morreu uma pessoa e o próprio bombista, porque querem desestabilizar o regime da democracia americana. Não é uma democracia como a nossa, é uma democracia com outras qualidades e para nós também com outros defeitos, mas de qualquer forma é uma democracia. Sim, claro, e faz parte das primeiras democracias do mundo, no caso. Mas infelizmente com Trumps e trumpistas e cá com outros nomes, cá na Europa com outros nomes, é tudo gente da mesma malha.
E nós temos que ter coragens para os enfrentar, e esta resposta que se deu naquele dia, que foi anteontem, creio que em todos os países da Europa a vacina foi dada aos mesmos heróis que a mereciam, e que eram todos os funcionários, todos os operários, entre aspas, da saúde pública. E isto que eu chamo operários também inclui os diretores gerais, os doutores, os especialistas, os enfermeiros, os investigadores, os homens da limpeza, toda essa gente que faz parte desse trabalho que mantém os hospitais em funcionamento, são os operários da saúde. E são eles que nos permitem a gente ir para um hospital com algumas garantias que saímos de lá com saúde e não mais doentes. Portanto, todos eles têm de ser homenageados. E também deixo de falar na Ministra da Saúde, Marca Temido, na Diretora-Geral, que também têm dado a cara durante estes meses todos, e deve ser tão... Aliás, são as minhas duas mulheres mais queridas deste momento, diga-se de passagem. Deve ser tão cansativo. Por um lado, porque quando elas começaram... Peço desculpa. Estou a dar uma entrevista, agora não posso. Por um lado, quando elas começaram, sabia-se muito pouco. Andava-se a tatear. E, certamente, nessa altura, comparado com hoje, fizeram alguns erros. Mas, naquela altura, os erros que cometeram eram as únicas coisas certas que se podiam fazer. Sem dúvida, absolutamente de acordo contigo. Apesar desses ataques, alguns deles absolutamente maldosos e de muito baixa qualidade, a essas duas grandes senhoras da cena política e do Estado português, no caso, apesar desses ataques maldosos, eu acho que não há cidadão português em geral, é evidente, tirando essas minorias de baixo calibre, não há cidadão português em geral que não sinta um carinho muito particular, quer com a Diretora-Geral da Saúde, quer com a Ministra da Saúde. No caso, são duas pessoas que merecem, aliás, como o Secretário de Estado da Saúde também, que merecem todo o respeito e todo o carinho e, na verdade, toda a admiração pela coragem, pela persistência que conseguiram manter durante todo este tempo de alvo permanente dos mídias, da comunicação social, do alvo permanente das várias oposições, umas saudáveis e outras nada saudáveis, e que souberam corresponder bem à circunstância. Convém acrescentar uma coisinha ao que tu disseste. Eu estou completamente de acordo que vale a pena, apesar de eu ser um eurocrítico, não sou um eurocético, mas sou um eurocrítico, apesar de ser um eurocrítico, vale a pena, nesta circunstância, parabenizar a Comissão Europeia, que se portou muito bem, sem sombra de dúvida. Mas vale a pena pôr assim o dedo na ferida e lembrar, esqueceste desse pormenor, lembrar, no caso, que a Alemanha fugiu à regra e, em vez de cumprir aquilo que tinha sido combinado, que era todos os países começarem ao mesmo tempo, a Alemanha decidiu começar um dia antes. É ridículo. É característico de um país que tem uma elite que é incapaz de ser humilde, que é incapaz de ser igual aos outros, que é incapaz de aceitar a diferença e a divergência, procurando sempre impor-se, assumir-se e defender-se de uma forma absurda. Mas a Comissão Europeia, essa teve um papel sério, essa tem tido um comportamento absolutamente adequado e mesmo um cidadão como eu deve e merece que me levante e que dê os cumprimentos e que me dê os parabéns e que contigo fique a dar os parabéns a esta iniciativa comum que permite, na verdade, criar este estado de espírito de uma visão mais europeísta da realidade global que merece essa circunstância. Uma segunda nota que tu também fizeste referência e que tem a ver com o facto de uma boa parte dos países do mundo, que são os países mais pobres, no caso, os países que nem sequer estão em vias de desenvolvimento, infelizmente, que ainda há países que nem sequer estão em vias de desenvolvimento. Eu diria até alguns em vias de atraso, como atraso, é verdade, é correto. É um país em vias de atraso. É correto. Nessa circunstância, nesses países, infelizmente, a vacina provavelmente chegará somente às elites e o povo sofrerá enormemente com esta realidade. Mas vamos esperar, vamos ter
vamos ter confiança em acreditar que os países mais ricos do mundo entendam que, no caso, temos que seguir todos em frente juntos, no caso. E se formos todos em frente juntos, será muito saudável para a democracia no seu todo, na sua globalização, porque estamos numa sociedade cada vez mais global. Estamos no mundo global. Ora, a gente viaja por todo o lado. Tanto pode querer ir à África, como pode querer ir à Ásia, como um africano querer vir à Europa, claro, como um asiático quer vir. Portanto, o próprio mundo tem de impor a essas elites corruptas a democracia que eles têm de impor a nível da saúde, pelo menos. Sem dúvida. Pelo menos. Porque não vale só nas cidades darem vacinas à burguesia urbana da cidade, seja qual for a cor. Eles têm de dar a vacina a toda a gente. Enfim, não é toda de uma vez, será aos poucos, como aqui em Portugal e em todos os países do mundo, mas têm de cobrir todo. Têm tempo para ir cobrir. Porque à medida que se vai cobrindo os grupos sociais, também se vai diminuindo a possibilidade do vírus se espalhar. Sem dúvida, absolutamente. A disseminação do Covid só é travada se for feita no conjunto global do planeta e não propriamente aqui e ali e confinando só nos países mais ricos e deixando o resto para trás. Aliás, convém explicar também, ou recordar, não é explicar, é recordar que dentro dos países mais ricos, né, assistimos à cena tristíssima do Sr. Trump, né, que continua a não acreditar, na verdade, apesar de agora estar a dar o braço a torcer, a não acreditar na vacinação e a gerar um país a maior potência do mundo, a ser também o país com o maior número de casos de Covid e com o maior número de mortes de casos de Covid. O que é verdadeiramente escandaloso para os próprios Estados Unidos da América e para quem, como eu, no caso, e certamente como tu também, apesar de sermos de outra visão do mundo, não deixamos de respeitar e de considerar as virtualidades que esse país tem, apesar de todas as asneiras que também foi praticando nos últimos 100 anos, no mínimo. Né? É interessante ver que no século XIX as coisas eram de uma forma, no século XX viraram outra e no século XXI estamos à espera de ver o que é que vai dar. É que muitas vezes o facto de um país ser um país rico não significa que seja uma riqueza. É verdade. Sobretudo porque não há distribuição da riqueza. Ainda ontem fizemos um artigo precisamente sobre isso, né? Sobre os 165 mais ricos dos Estados Unidos da América que cobrem a riqueza da grande maioria dos americanos e ainda sobra dinheiro para eles, ainda sobra dinheiro. Mas há uma outra nota que eu gostaria de deixar aqui assim também hoje, porque nós devemos saudar o que é bom também. O Diário de Notícias regressou a ser um jornal diário. Os meus parabéns ao Diário de Notícias. Sabes que eu trabalhei no Diário de Notícias, fiz lá o meu estágio de jornalismo. Muito bem, eu fui colaborador do Diário de Notícias durante perto de 10 anos e tenho muito orgulho nesse facto de ter escrito muito para o Diário de Notícias, como escrevi para outros jornais, mas o Diário de Notícias era aquele onde eu estava mais presente e quero parabenizar os seus 156 anos de vida e este regresso a ser um jornal diário, não só online, mas também em papel. Não é que eu seja um fã do uso do papel, embora continue a achar que é mais fácil para mim ler no papel do que ler aqui nos computadores, nos portáteis ou nos telemóveis, mas de facto é verdade que há aqui uma vertente que deve ser continuada e é muito saudável e eu fico particularmente feliz por ver o Diário de Notícias regressar em força e com expectativas de durar mais outros 156 anos nos mídias portugueses. Os meus parabéns à equipe que está a dirigir o Diário de Notícias, os meus parabéns aos jornalistas, editores, à equipa no seu todo que trabalha no Diário de Notícias. Parabéns e espero estar cá daqui a 156 anos para ver a tal edição. Eu também. Enfim, a ciência tudo permite, e, portanto não sabemos se isto não é verdade, apesar de agora nos estarmos a rir dessa realidade. Mas, de facto, nesta circunstância, estamos também no final do ano e nada como dar
desejar a todos aqueles que nos vão ouvir umas festas felizes e umas boas entradas para 2021 e que o 2021 seja o ano da recuperação da nossa autoestima, o ano da recuperação do nosso direito a circularmos livremente, não só em Portugal como no resto do mundo, certos de que a vacina está aí para esse efeito e certos de que vamos acreditar que a vacina vai ser distribuída por toda a gente e por todo o mundo. Mas a circunstância disto não ser de hoje para amanhã levanta-me, sem dúvida, algumas reticências em relação à metodologia que está a ser adotada, no caso em Portugal e no resto do mundo, mas não é um problema português, é um problema global, que tem a ver com o facto de, aparentemente, há um número significativo de pessoas que quer regressar ao antigamente, né? Isto é, não quer perceber que cada vez mais temos que ser mais solidários entre nós, seres humanos, e mais solidários com a natureza que nos rodeia, como única forma de podermos continuar a resistir e a sermos seres vivos e a sermos seres capazes de trazer riqueza e de trazer qualidade e de trazer ciência ao mundo e ao universo. O universo não se fica no planeta Terra, no caso, aliás, os universos não se ficam no planeta Terra e certamente que seria muito saudável que fôssemos cada vez mais solidários, o que significa que tem que haver uma óbvia distribuição da riqueza e uma mais significativa distribuição da riqueza para que as pessoas tenham mais capacidade de poder consumir e consumir, no caso, mais responsavelmente. Eu fiquei impressionado com o artigo que fizemos nos Estados Unidos da América, mas tenho a certeza absoluta que se formos fazer as contas aqui assim nos 50 mais ricos de Portugal, vamos encontrar a mesma realidade. Uma enormíssima, brutal concentração da riqueza em meia dúzia de mãos e, no caso, um empobrecimento de uma parte significativa da população. Convém recordar que hoje, 2020, né, estamos com perto de 20% da população a viver com o salário mínimo nacional. Tem duas realidades estes 20% e é bom não esquecer. A primeira realidade é que a subida do valor do salário mínimo nacional que o Partido Socialista e que o governo de António Costa conseguiu impor cria uma circunstância de criar um meio ambiente para que cada vez mais pessoas estejam a viver do salário mínimo nacional. E parte destes 20% tem a ver com esta realidade. Mas a outra parte dos 20% não tem a ver com esta realidade. Tem a ver com a má distribuição da riqueza e tem a ver com uma péssima percepção dos empresários portugueses, não todos, mas em geral, que não são capazes de perceber que quanto maior for a distribuição da riqueza, mais todos ganham e eles também, né? Na circunstância, todos ganham porquê? Porque menos, por exemplo, iremos consumir produtos e serviços poluentes da realidade ambiental e iremos, no caso, criar as condições para estarmos a combater as condições, pelas condições climáticas mais saudáveis, fazer baixar, no caso, a temperatura global e criar as condições para que a natureza seja mais afim às nossas próprias necessidades. Assistimos, no caso, por exemplo, àquele drama da Ilha da Madeira. Não sei se tu acompanhaste, António Saracedo. Acompanhei, sim, acompanhei. Até porque tenho lá amigos que foram para lá anteontem. Pronto, estás a ver. E esse drama é mais uma prova da irresponsabilidade das governações no seu todo. Criar um conjunto habitacional em cima das zonas de passagem dos fluxos de água que vêm do cimo da Madeira cá para baixo é criar as condições para o desastre, que foi o que aconteceu e já aconteceu várias vezes, não é o primeiro ano, é sistemático esta realidade e aparentemente a Madeira continua a não aprender. Eu pensava que o tempo do Alberto João tinha acabado, mas parece que não. Parece que continua o Alberto Joanismo na mesma. A Madeira continua nas mãos do PSD.
Precisamente. A única coisa que saiu foi o Alberto João Jardim. Portanto, Precisamente. haver comícios às portas das igrejas. Foi a diferença. Mas só a cidade de Funchal é que está governada pelo Partido Socialista. Devo dizer-te uma coisa a propósito da Madeira. Não sei se ouviste o testemunho de uma senhora, cujo nome não me recordo, cuja casa foi destruída e os bens, que dizia exatamente os nomes dos vereadores e do Presidente da Câmara, a quem ela há 10 anos tinha alertado para aquela realidade, e eles responderam: oh, minha senhora, você faz ideia quanto é que custa as obras para mudar isso? Ela disse o nome do presidente e do vereador que lá foram. Ela gravou, durou 10 anos, mas depois disse à opinião pública. E depois vimos o que aconteceu por eles não terem querido gastar esse dinheiro. Claro, é evidente, no caso, é evidente que eles continuam a achar que o que interessa é que a Ilha da Madeira seja o jardim de meia dúzia de turistas, em vez de ser o jardim também dos madeirenses. E é essa realidade que, infelizmente, está muito espalhada, não só na Madeira, mas em algumas regiões também de Portugal. E isso não pode continuar. No caso, temos que combater por uma construção civil, por obras públicas que sejam, no caso, sustentáveis e que criem políticas de construção habitacional e de estradas e pontes, etc., que sejam elas também sustentáveis. Mas deixa-me eu voltar atrás no teu discurso para fazer uma referência a duas coisas que eu acho importante a propósito do salário mínimo aumentar 30 euros. Porque há muita gente, talvez 20%, que está abaixo do salário mínimo. E são dois grupos sociais. Um são os idosos. Os idosos estão abaixo do salário mínimo. Ganham 300 a 350 euros, muitos deles. E outros são os imigrantes. Os que vêm do Oriente, os que vêm do Norte da África, os que vêm da América Latina. E são os novos proletários. Porque, apesar de tudo, os outros ainda têm algumas defesas da República. Podem dirigir-se ao Serviço Nacional de Saúde. E lá são-lhes dados alguns remédios grátis. Outros não têm dinheiro para os comprar, mas dão alguns dinheiros grátis. Enquanto que os imigrantes, enquanto chegam a Portugal e enquanto não têm o registro oficial, que custa muito a obter, não têm direito a nada. Se não a direito a ter um ordenado abaixo do ordenado mínimo nacional, a terem que viver muito em camaratas, que os próprios patrões lhe arranjam e onde lhes retiram logo 90 ou 100 euros por cama, e além disso, são explorados na própria alimentação e no dia-a-dia, em que fazem horas extraordinárias que não são pagas. E se algum arrebita o cabelo, o risco que corre é ser despedido. Olho da rua com eles. Infelizmente ainda há empresários que têm essa mentalidade completamente feudal, medieval e verdadeiramente autocrática. E infelizmente, no caso, não tem havido um acompanhamento muito sério da autoridade para as condições de trabalho em relação a estas realidades, e nós vimos que também os próprios Serviços Estrangeiros e Fronteiras têm muita culpa no cartório em relação a esta circunstância em que vivem uma boa parte dos nossos imigrantes. Eles sabem estas condições e fecham os olhos aos patrões. Eles próprios, em alguns casos, indicam aos patrões quem são os funcionários, as pessoas que estão à procura de trabalho. E eles próprios, depois, quando eles não trazem os papéis todos, muitas vezes por culpa dos patrões, pregam-lhes multas que lhes retiram 10 ou 20% do ordenado. Sem dúvida. Aliás, devo dizer que em relação a este senhor imigrante ucraniano, eu continuo sem perceber uma boa parte daquela história, porque aquela violência é demasiado gratuita para ser gratuita. Isto é, eu continuo a achar que tem que haver história por detrás. Não me parece que seja só porque há 4 ou 5 loucos nos serviços estrangeiros e fronteiras que decidiram dar uma real de pancada a um cidadão para satisfazer os seus ímpetos de sadismo puro. Não me parece. Tem que haver história por detrás, e nós, quando estamos a lidar com os processos de imigração, sabemos bem o que existe de escravocracia no meio desses processos migratórios, cá em Portugal como no resto do mundo.
E sabemos bem até pelas nossas histórias mais antigas, porque nós, cidadãos da expressão portuguesa, tivemos aqui com os portugueses, nos anos 60 do século XX, 1 milhão de cidadãos que saíram de Portugal, no caso, em parte por causa da guerra colonial e em parte porque as condições de vida em Portugal eram absolutamente miseráveis e foram explorados da pior espécie nos outros países da Europa. Felizmente a própria Europa já aprendeu com isso e felizmente que Portugal está a aprender, mas ainda precisa de aprender muito mais. Nós necessitamos de uma livre circulação de pessoas, assim como temos a livre circulação de bens e serviços e assim como temos a livre circulação de capitais. Enquanto estas 3 liberdades não existirem efetivamente, há, obviamente, uma profunda disfunção na economia global. Eu queria ainda falar-te, a propósito daquilo que tiveste a dizer, sobre os países ricos que são pobres. Temos um exemplo, Angola, um país riquíssimo, riquíssimo, sem dúvida, e que hoje o salário mínimo são 40 euros. Mas temos senhoras, as esposas de ministros ou esposas de generais, que vão a Nova Iorque pintar o cabelo, ou cortar o cabelo, ou arranjar o cabelo. Ou que tem ilhas no Dubai, como a senhora Dona Isabel dos Santos, no caso, não é? Portanto, estamos aqui a ver que muitas vezes a riqueza de um país não é a riqueza dos seus cidadãos. E não é só. Em África isto acontece muito e a gente conhece melhor porque estamos mais próximos da África. Mas podemos apontar muitos outros países do Oriente e países da América Latina onde acontecem coisas muito semelhantes, não é? E esta falta de solidariedade, António Cerzedeu, que nós constatamos com os países mais pobres do mundo, é evidenciada ou é incentivada, mesmo que inconscientemente, pela falta de solidariedade que os alemães, por exemplo, tiveram em furar um acordo que todos os países da União Europeia tinham para iniciar a vacinação todos no mesmo dia, à mesma hora. Seria muito bonito e seria muito comovente se isso tivesse acontecido, como tu disseste bem, também com a Alemanha. Lamentavelmente, a Alemanha acha-se acima de todos os outros. Não são. Aqui, comigo, não são. Não sei se era a ideia de dar o exemplo, não faço ideia. Mas há uma pessoa que eu quero elogiar. É a presidente, aquela senhora alemã, a presidente da comunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Uma mulher forte, que fala claro, que diz as verdades e que tem força. E também a senhora, a chanceler, a senhora, o nome dela está-me a esquecer. Merkel. Repete? Merkel. A Merkel, a Madame Merkel, que realmente, sendo democrata cristã, do Partido Democrata Cristã, mostrou uma cabeça que vai muito para além da democracia cristã, relativamente a alguns casos. E este foi o caso que nos disse. Porque a Europa deu um exemplo muito importante de igualdade, apesar de tudo. Os outros países todos começaram, não à mesma hora, porque temos horas diferentes, mas comparado foi à mesma hora, cada um na sua hora, mas todos à mesma hora. E todos também decidiram ir para o mesmo grupo social, para defender o mesmo grupo social, o mesmo grupo de trabalhadores, que são os trabalhadores da saúde. Com o Serviço Nacional de Saúde ou sem Serviço Nacional de Saúde, todos eles resolveram fazer isso. E todos eles também já decidiram quais são os grupos sociais e etários que irão recebendo a medida em pacotes à medida que aconteça. Mas há uma coisa que eu quero aqui dizer. Nestes milhões de pessoas, todos, que vão receber esta vacina, é perfeitamente natural que apareçam algumas que tenham alergias ou algumas a quem ela faça mal. Mas o facto de fazer mal a uma ou a 100 não significa que uns milhões parem de dar a vacina por causa disso. Claro. Até a aspirina que nós tomamos, há pessoas, e que se vende aos milhões, há pessoas que não a podem tomar por causa da alergia. Precisamente. Não houve vacina nenhuma até hoje, e elas têm feito muito bem à humanidade, que a uma ou outra pessoa, aqui ou ali, ela não tivesse feito uma reação negativa e, em alguns casos, até possa ter morrido. Mas isso não pode parar o avanço da ciência. Antes, pelo contrário. A ciência vive disto.
do certo e do errado, e corrige o errado e depois vai para o certo. Irá sendo sempre assim. E foi graças a cientistas que em 6 meses se reuniram e trabalharam e estudaram 24 horas por dia, que se conseguiu fazer em 6 meses aquilo que antigamente demoraria 6 anos ou 4. A última, a da papeira, levou 4 anos, se não me engano, a construir-se. Sem dúvida. E esta fez-se em 6 meses. Mas é claro, não foram a trabalhar 8 horas por dia ou 7, foi a trabalhar intensivamente e um, à medida que saía, dava os sinais ao seu colega cientista daquilo que ele tinha avançado para que o outro continuasse a avançar e libertassem a humanidade deste peso enorme, porque com a globalização as doenças globalizaram-se. Antigamente isto podia ter acontecido na América e não chegava cá. É mesmo isso, no caso. Infelizmente estamos num momento em que o processo de aproximação dos seres humanos tem características altamente saudáveis, como, por exemplo, nós podemos turistar mundo fora, ir, por exemplo, eu estar com a minha filha que vive em Macau, ou ir à Tailândia, ou ir à Guiné-Bissau, ou ir a Cabo Verde, ou ir a Angola, ou ir aos Estados Unidos da América, ou ao Brasil, e... que é o lado bom da vida, no caso, e ao lado ter o lado mau da vida, que são as doenças que são transportadas pelas pessoas que fazem atividade turística e também pelas pessoas que fazem as suas atividades empresariais. E, na verdade, o problema que acontece as mais das vezes é que quem faz as atividades turísticas e quem faz as atividades empresariais não é suficientemente cauteloso para consigo mesmo e transforma-se num transportador de doença de uma região para outra região. E a maior parte das coisas tem a ver com nós nem sequer lermos aqueles avisos que na maior parte dos aeroportos existem a explicar o que é que nós podemos e devemos fazer na circunstância das nossas viagens. E isso passa por esta habitual irresponsabilidade. Mas também queria aproveitar esta oportunidade para saudar aqueles meus familiares que estão a trabalhar na área da saúde e que estiveram empenhadamente neste processo e, portanto, queria deixar aqui esta saudação especial, não só para os profissionais da saúde em geral, mas também para estes meus 2 familiares que têm estado intensamente nesta atividade. Meu caro, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Uma coisa que me preocupa, porque não ouvi falar, são os refugiados. Os refugiados que estão na Grécia e os refugiados que estão na Turquia. Os refugiados que fogem da Síria ou que fogem da guerra do Iraque ou da guerra do Iémen. Pois que da destruição do Estado do Zaire, em Angola, por exemplo. Estão em campos de concentração com os meninos e que estão, se há um que adoece, e já tem havido caso, aquilo propaga-se pelo campo todo. E não sei se para esses estão previstas vacinas, porque se não forem previstas vacinas, metade daquela população morre, o que pode ser um alívio para alguns países, mas que é certamente um pecado mortal para todos. É absolutamente um pecado mortal para todos. Um grande abraço, um bom ano para ti, para os teus e um bom ano para todos aqueles que nos estiverem a ouvir. Para os nossos ouvintes e espero que para o ano cá estejam para nos ouvir. Faremos 2 pelo menos. Grande abraço. Abraço.